A segunda característica dos direitos da personalidade é que os direitos da personalidade eles têm caráter absoluto, são direitos absolutos. Então, quando se quer dizer que são direitos absolutos, é que o que se quer dizer, a bem da verdade, é que todas as pessoas elas têm sobre si o dever de respeitar o direito da personalidade alheio. Então, o meu direito da personalidade, ele é um direito oponível contra todos. Ou seja, ele é oponível erga omnes, tá? A expressão juridicamente utilizada, erga omnes. Então, é um direito que ele é oponível contra todos, ele é oponível erga omnes, e por ser oponível contra todas as pessoas têm um dever de respeitar os direitos da personalidade alheios. Assim como elas mesmas têm o direito de fazer respeitar os direitos da personalidade delas. Certo, gente? Então, existe um dever geral de abstenção contra a coletividade. O que é isso? Existe um dever geral para que as pessoas não desrespeitem, para que as pessoas não produzam qualquer ato que venha a atentar contra um direito da personalidade alheio. Tá? Nesse sentido, convém mencionar a súmula 403 do STJ, quando o STJ nos diz, independe de prova do prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Então perceba que o STJ entendeu que, ainda que não haja nenhum tipo de intenção da pessoa prejudicar o outro na utilização da imagem, tá? Bom, concretamente vai se ver o seguinte: houve uma finalidade econômica ou comercial auferida a partir da utilização da imagem dessa pessoa, porque se houve, essa pessoa que teve a sua imagem utilizada, ela não precisa sequer provar o prejuízo. Isso é aquilo que a gente chama de dano in répcia, que é o dano presumido. O STJ já entende que é presumido o dano pelo fato da utilização do direito de imagem dessa pessoa, que teve a sua imagem publicada sem autorização, tá? E ela foi explorada economicamente, essa imagem, numa finalidade comercial, por exemplo, tá bom? O artigo 20, ele também acrescenta, salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Então veja que casa exatamente com essa súmula que a gente acabou de falar, Inclusive, isso é um direito que se estende, inclusive, se tratar de uma pessoa já morta. Olha só, o parágrafo único. Em se tratando de morto ou ausente, o ausente é aquela aula de ausência nossa, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Então, a utilização indevida da imagem do morto, ou de uma pessoa ausente, autoriza a busca por parte dessas outras pessoas legitimadas da reparação devida, da proteção devida por meio de um pedido de reparação, tá? Sem falar de outros pedidos, da abstenção do ato e etc. Tá? Aí nesse caso quem pediria seria o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes, tá bom? Então vamos seguir. A próxima característica, gente, é a ideia de que os direitos da personalidade eles são ilimitados. O que se quer dizer quando se fala que são direitos ilimitados? É que a gente vê que o Código Civil coloca o artigo 11 ao 21. Aí você diz, então se exaure apenas nesses artigos. Não se exaure. Por quê? Há direitos da personalidade que não estão disciplinados aí nesse rol e que, no entanto, possuem a característica como tal, como direitos da personalidade. Portanto, esse rol de artigos, do artigo 11 ao artigo 21, ele constitui um rol meramente exemplificativo, tá? Ou aquilo que a gente chama rol números apertos, que aí significa números abertos, tá? Então, veja, do 11 ao 21 nós temos apenas hipóteses, situações que tratam sobre os direitos da personalidade, mas elas não se esgotam, elas não se exaurem em si. Então você vê, por exemplo, direito ao planejamento familiar, o direito ao culto religioso,
né? A liberdade religiosa, a liberdade de pensamento, o direito ao sigilo profissional, ao segredo profissional, o direito ao esquecimento, né, que é uma coisa importante que a gente vai falar adiante, o direito ao esquecimento, também são direitos da personalidade que não se encontram disciplinados nos artigos do Código Civil, mas, no entanto, são assim considerados. Tá? Nesse sentido, a gente vê que a jornada de direito civil, né, a quarta jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal, elaborou o enunciado 274, tá? 274 da quarta jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal. Então, olha só o que diz o enunciado. Os direitos da personalidade regulados de maneira não exaustiva pelo Código Civil, olha lá, regulados de maneira não exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no artigo 1º, inciso 3, da Constituição, princípio da dignidade da pessoa humana. Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação, tá? Então, esse enunciado tem tudo a ver com o assunto, notadamente no momento em que ele coloca aqui que as hipóteses do Código Civil, elas são não exaustivas, tá bom? Outra característica é que os direitos da personalidade, eles são direitos imprescritíveis. O que é que significa dizer isso? Ninguém vai perder um direito da personalidade por não utilizar esse direito da personalidade, tá? E da mesma forma que você não consegue usucapir, né? Você não consegue adquirir por prescrição aquisitiva, usucapir, um direito da personalidade. Isso não faz o menor sentido. Justamente por conta do fato de serem direitos imprescritíveis. Então imagine só, se nunca na vida eu assinar meu nome em algum documento, eu vou perder o meu nome. Não existe isso, né, gente? Isso não tem o menor cabimento, seria uma loucura pensar assim, né? Aí você diz, mas não passou 40 anos que você ficou sem assinar? Sim, mas são direitos imprescritíveis. Então não se perdem e nem se adquirem pelo advento do tempo. Tá? Agora, o importante é ressaltar o seguinte, que apesar do direito da personalidade em si ser um direito imprescritível, são passíveis de prescrição as reparações por violação aos direitos da personalidade. Então você veja aí aquela situação, por exemplo, da pessoa que sofre um dano moral, né? Aí essa pessoa ajuiza uma ação, tá, contra o outro, certo? E aí pergunta-se, quando é que foi a violação dessa pretensão? Quando foi que aconteceu a violação ao direito subjetivo? Aí você vai ver a data. Entre a data que essa pessoa sofreu a violação e a data que a inicial foi proposta, houve um decurso de até 3 anos. Se houve, então a gente vê que está dentro do prazo prescricional. Se for superior ao prazo de 3 anos, aí já é uma pretensão que se encontra prescrita, tá? Porque justamente o direito da personalidade ele não prescreve, mas o seu direito de buscar a reparação por um direito da personalidade que tenha sido violado, e por isso você busca uma reparação civil por danos, tá? Aí sim pode ser passível de prescrição. A perspectiva processual de você buscar a reparação por um direito da personalidade que tenha sido violado. Isso sim se submete à prescrição justamente porque tem um viés patrimonial. Você busca normalmente uma reparação pecuniária, né, dinheiro, né, que vai ser oferido a partir desse seu pedido de reparação desses danos. Nesse sentido, o artigo 12, né, caput diz o seguinte: pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Então você veja que o fato de ter havido uma violação de um direito da personalidade autoriza a vítima a buscar uma reparação civil por esses danos. Então você pode buscar uma reparação civil por dano moral, por dano material, por exemplo. Certo? Então, são questões que, inclusive, são melhor aprofundadas na disciplina de responsabilidade civil, mas a noção primeira a gente começa a ter aqui ao falar de direito da personalidade, ok? Outra característica, os direitos da personalidade, eles são direitos impenhoráveis. Então, gente, o que é a penhora? A penhora vem a ser um ato processual de constrição de bens
né, para satisfazer o pagamento de um credor insatisfeito. Então, perceba, uma pessoa deve uma determinada importância a outrem, tá? Essa pessoa que é acredora, que tinha o direito de exigir, né, essa dívida, ela cobra em juízo, e aí a partir do momento que o juiz julga procedente esse pedido, que essa sentença transita em julgado, essa pessoa pode iniciar uma fase de execução ou de cumprimento de sentença para que haja o cumprimento obrigatório, né, se o devedor não quis cumprir espontaneamente. E aí, por assim dizer, você vai, como credor, você vai indicar bens do devedor que sejam levados à penhora, que sejam vendidos judicialmente, para que com o preço auferido possa haver a satisfação, o pagamento desse credor, que nessa etapa a gente chama de exequente, tá? Então, quando eu digo que o direito da personalidade, ele é um direito impenhorável, o que eu quero dizer é justamente isso, que você não pode, né, sofrer penhora do seu nome, da sua liberdade, da sua integridade, da sua honra. Isso são coisas que têm valor, mas não têm preço. Então você não pode se ver, né, tendo esses bens penhorados pela justiça, justamente porque eles são blindados pela impenhorabilidade. Agora, relembrando, vocês se lembram que a gente falou agora há pouco daqueles direitos que são possíveis de cessão onerosa, de transmissão, né, de exploração econômica, como por exemplo um direito autoral, né, que a gente falou agora há pouco, o direito autoral, o direito de imagem, né? Lembro que esses têm um conteúdo patrimonial que permitem a transmissão e a exploração econômica. Pronto. Então, nesses casos, para esses direitos, a doutrina admite que haja a penhora, certo? É admissível que haja penhora para a satisfação das dívidas, né, do devedor e, consequentemente, quitação, né, do crédito devido àquele credor. Tá certo, gente? Pronto. Uma outra característica é que os direitos da personalidade, eles não são passíveis de desapropriação. Ora, você não pode ter um direito da personalidade, né, expropriado por uma iniciativa do poder público, tá? Eles não podem ser retirados sem a vontade do seu titular, não podem sofrer restrição ou limitação de qualquer ordem, tá? De caráter voluntário. A gente falou o artigo 11, que também vai ao encontro dessa previsão, mas também convém falar o artigo 21, gente. O artigo 21 nos diz o seguinte, ó: a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Então perceba que, quando se diz, né, que a vida privada é inviolável, né, que a parte pode requerer que seja cessado o ato contrário a esta norma, está colocando-se, inclusive, essa possibilidade. Você não pode ter uma constrição do seu direito contra a sua vontade, tá? E aí, notadamente, não pode sofrer, inclusive, a desapropriação. Isso é completamente descabido e descabível, né? Porque os direitos da personalidade, eles não são direitos passíveis à desapropriação, tá? Outra perspectiva: os direitos da personalidade, eles são vitalícios. Vitalícios. Então, são direitos que acompanham a pessoa até a sua morte, né? Então, nascem com a pessoa e se extinguem com ela. Extingue-se com ela. E como é que se extingue a personalidade jurídica da pessoa natural? Com a morte, né? Ou com a ausência, né, naquelas situações, notadamente de abertura da sucessão definitiva, né, em que há a presunção de morte. Tá, gente? E a gente percebe que existem alguns direitos que, inclusive, são resguardados mesmo após a morte. Né? Quando a gente falou no parágrafo único do artigo 12, né, que uma exploração indevida, por exemplo, né, do nome de um morto, né, da imagem de uma pessoa morta, da memória, né, daquela pessoa morta, pode ensejar aos seus familiares, né, aos seus herdeiros, né, a possibilidade de buscar reparação por essa violação praticada. Então perceba que nesse caso é um direito que se estende, inclusive, para além da vida da pessoa, ou seja, mesmo quando ela morre, os seus herdeiros, eles têm legitimidade para buscar reparação de qualquer violação ocorrida, tá certo? Vamos lá. Finalmente, gente, a gente vai falar o que dispõe o artigo 15, que é a ideia de tratamento médico de risco.
tá? Então, diz o artigo 15 o seguinte, ó: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica, tá? Então, veja só, qual é a ideia desse artigo 15? O artigo 15 ele traz a ideia pra gente de que o corpo humano ele é inviolável. Então, se existe uma inviolabilidade do seu corpo, se a sua integridade física ela é inviolável, qualquer tipo de intervenção médica, como regra, ela só é possível com o consentimento do paciente, com a autorização expressa, né? De modo que o paciente, em princípio, ele tem a prerrogativa de se recusar, né? Ele não é obrigado a se submeter a esse tratamento, certo? Porque é uma liberalidade dele, ele participa, ele permite, ele se submete, se ele assim quer. Inclusive é por isso que eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de se submeter a algum tipo de exame, né, que seja mais invasivo, uma ultrassom mais invasiva, uma punção, né, mais invasiva, por exemplo, em que você muitas vezes na clínica, na recepção, a própria recepcionista te passa um termo de consentimento, né, que você recebe um termo de informação e um termo de consentimento. A informação em que constam, né, todos os informes relacionados ao procedimento, o que é o procedimento, como ele será feito, quais são as consequências desse procedimento, né, que tipo de reação é possível de se despertar após esse procedimento. E aí, se você concorda, né, já esclarecido diante desse risco, se você concorda em se submeter, aí você subscreve, você assina o termo de consentimento, que aí a gente chama de termo de consentimento informado, porque você só consentiu, você só permitiu participar e se submeter ao procedimento depois de ter sido inteiramente informado e esclarecido sobre tudo que permeia aquele procedimento, tá? Então é por isso que, como regra, o médico, né, o profissional da área de medicina, deve agir com transparência. Ele tem por si aquilo que a gente chama de dever de informar. Seja qual for o cenário, o pior cenário que seja, o mais gravoso que seja, aquele que inclusive há um risco de morte, mas o médico precisa falar para o paciente, né, e dizer para ele quais são as consequências do procedimento, tá? Porque na verdade a gente sabe que a medicina, assim como o direito, é uma atividade de meio, não é uma atividade de resultado. Então o médico ele não pode garantir que ele vai dar cura a ninguém, né? Mas ele pode garantir que ele vai se empenhar na busca do melhor resultado para o paciente. Só que, mesmo que ele se empenhe nesse melhor resultado, esse resultado pode não vir por razões alheias à vontade dele. E se assim acontecer, não pode o paciente demandar contra o médico se o médico informou, esclareceu, tirou todas as dúvidas e pediu o termo de consentimento informado, tá? Então a regra é: todo tratamento médico ou cirúrgico, né, que demande esse tipo de risco de vida, né, ou um procedimento mais invasivo, o médico deve colher o termo de consentimento informado, tá? Aí de repente alguém pode dizer: ah, André, mas existem aquelas situações em que o paciente não tem condições de se manifestar. Então imagine você uma pessoa que sofreu um grave acidente, né, que está inconsciente e que precisa se submeter a uma cirurgia, né, uma cirurgia de grande porte, né, que pode inclusive gerar o risco de morte para essa pessoa. Então, nesses casos, gente, é utilizada, tá, a lei 9434 de 97, tá? No artigo 4º, essa lei ela disciplina uma série de questões, mas ela fala notadamente sobre aspectos de transplante de órgãos, tá? E nesse artigo 4º dessa lei 9434 de 97, ele diz o seguinte, olha só: a retirada de tecidos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o 2º grau, firmada em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte, tá? Então, o que é que acontece? Se a pessoa não pode exprimir a sua vontade porque está inconsciente, né, a doutrina fala que é aplicado, né, nesses casos, o disposto nesse artigo 4º. Então, significa que
Perceba que é uma aplicação analógica, tá? A gente usa a ideia de que se a própria pessoa não pode se manifestar, quem é que pode manifestar dando a autorização ao médico? Aí, como regra, qualquer parente maior em linha reta ou colateral, então em linha reta, né? Os descendentes ou os ascendentes, e na colateral, os irmãos, os tios, os primos, tá? Nesse caso, só que na colateral só vai até o segundo grau. Então, nesse caso, vai até os irmãos, tá? Até os irmãos. Então, só poderiam dar autorização para esse tipo de procedimento quando o parente está inconsciente, né? Quando há esse risco, aí seria o cônjuge, né? Ou o parente maior até a linha colateral do segundo grau. Então perceba que pode ser até o irmão daquela pessoa que está se submetendo a esse procedimento arriscado, certo, gente? E aí, veja só, alguém pode dizer, tá, isso aí você está vendo que a pessoa está inconsciente, mas existe um tempo hábil para que o médico possa procurar a família. E naqueles casos em que são gravíssimos, que o paciente chega e o médico, ou ele realiza o procedimento ou o paciente morre. Ou seja, é uma situação tão grave que não dá tempo sequer do médico pedir autorização a esses parentes. Como é que fica, né? Então, nesses casos, quando não há tempo hábil, aquelas situações de urgência, né? Casos de parada cardíaca, de infarto do miocárdio, enfim, aquelas situações em que a pessoa chega já morrendo lá, né? E não tem como buscar, nem tem como ela autorizar e nem tem como o médico procurar o parente. Então, nesse caso, a gente percebe que tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que devem o médico agir mesmo sem ter o consentimento, tá? Porque, na verdade, o que a gente tem que ver é que o médico ele tem um compromisso com a vida, né? E antes de qualquer coisa, é preciso tentar garantir a vida e a integridade daquela pessoa, tá? Se não há tempo hábil para buscar o consentimento do próprio paciente ou de um parente seu, né, maior, ou cônjuge, ou um parente maior, né, até o segundo grau, no caso até o irmão, não há tempo, então o médico deve agir. O médico deve realizar o procedimento, tá? E nesse caso é o contrário. Se o médico não realiza, né, se ele não faz esse procedimento, aí é que ele pode ser enquadrado, ele pode ser, né, em curso numa prática ilícita do ponto de vista civil e do ponto de vista penal, tá? Inclusive, se a gente for visualizar, trazendo esse acréscimo de conteúdo para vocês, né, no artigo 146 do Código Penal, quando ele fala o delito de constrangimento ilegal, o legislador diz o seguinte, ó, o artigo 146, o caput, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda, né, o que ela não manda. Então, o parágrafo 3º desse artigo diz, não se compreendem nas disposições deste artigo. Então, veja que é uma excludente, tá? Inciso 1. A intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Então fica bastante claro aí, né, que o médico, quando ele age, né, nas situações que o paciente está em iminente risco de vida, ou seja, está em vias de morrer, né, e aí ele age para salvar aquele paciente. Muito bem, ele vai agir agindo sem muitas vezes o consentimento, né, da família, e obviamente não vai ter o consentimento do paciente que vai estar inconsciente, né, mas ele vai estar ilidido, né, ele vai estar exonerado de qualquer efeito penal, inclusive, porque é uma excludente prevista no artigo 146, parágrafo 3º, inciso 1 do Código Penal. Tá bom, gente? Então, com isso, nós terminamos a nossa aula de Direitos da Personalidade. Tá bom? Eu deixo um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Beijão! Tchau, tchau!